Estamos aqui em mais um programa, Um Fato, Duas Visões, uma produção da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, do curso de Psicologia, da Fono e da Físio, e também da Faculdade de Educação, tendo como apresentadoras eu, Márcia Almeida Batista, e a professora Neide Nofres. Nossa convidada de hoje é a professora Juliana Schutzeburt, que é uma professora do curso de fisioterapia e que veio hoje falar sobre a saúde da mulher e a fisioterapia. Tudo bom, professora? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. O que a gente pode falar sobre a mulher e a fisioterapia? Ai, olha, tem muitas coisas, mas eu acho assim que tem um tema que vem sendo muito falado ultimamente, que é o assoalho pélvico. Então, o fisioterapeuta que trabalha nessa área, ele tem que estar muito familiarizado com o assoalho pélvico. Não sei se vocês já ouviram falar dessa região do corpo. Eu já ouvi, mas eu acho que nem todo mundo sabe o que é um assoalho pélvico. Então, daí eu acho que é até interessante a gente começar por ele e falar o que ele é, né? Então, o assoalho pélvico é uma região do corpo, como o próprio nome diz, fica na região pélvica, na região da bacia. E ele é um assoalho. Esse nome é por quê? Porque ele é o chão da nossa pelve. Se a gente for pensar na bacia... A pelve é aonde, professora? É aqui, é a bacia. Que as pessoas falam mais bacia, né? Do que pelve. Quadris. Na verdade, ela encaixa no quadril, mas são esses ossos por onde o bebê passa, que se alargam durante a gestação, né? Tem o púbis, que fica aqui na frente, tem o sacro, que fica ali atrás, e tem o ilíaco, que tem essas asas que a gente consegue tocar aqui quando a gente põe a mão na cintura. Então, se a gente for pensar nesses ossos, né, na bacia, ela tem um buraco embaixo, né? E em cima, na cavidade pélvica, né, dentro dessa bacia, a gente tem órgãos importantes: o útero, a vagina, a uretra, a bexiga, a porção final do intestino. Então, se a gente não tivesse alguma coisa embaixo para segurar, esses órgãos sairiam. Exatamente. Tanto que com o envelhecimento, às vezes, dá aquela coisa da bexiga caída, né? Então, já tem até a ver com algum problema de assoalho pélvico. A bexiga caída é uma consequência de uma flacidez do assoalho pélvico. Isso, exatamente. Então, o assoalho pélvico são músculos. Um músculo? Não é são vários. A gente tem várias camadas de músculos, músculos mais profundos, uma camada mais intermediária e uma camada mais superficial. E eles trabalham em conjunto. E além de músculos, a gente tem ligamentos, tem fáscias, né, que é tecido conjuntivo com colágeno, elastina, que dão resistência para essa região, os ligamentos que sustentam esses órgãos no lugar. Então, é um conjunto de músculos, mas o predomínio é muscular. E é um amarradinho. Assim. É um amarradinho, isso, eles ficam entrelaçados lá. Feito de músculo, ligamento e fáscias. Isso, exatamente. Tá? E com a função principal de sustentar esses órgãos importantes da cavidade pélvica. Eles têm também uma função muito importante, que é a continência. Então, esses músculos, eles formam aqueles orifícios que a gente chama de esfíncteres, né? Então, a mulher tem 3 buraquinhos. O buraquinho da vagina, da uretra e do ânus. Então, em volta desses buraquinhos, a gente tem músculo que fazem parte do assoalho pélvico, que são os esfíncteres. Então, eles têm muita importância na continência, tanto urinária quanto fecal. A continência significa que você não faz xixi na calça, não deixa escorrer as fezes. É isso que a gente está falando de continência. E a fisioterapia, o que ela ajuda? Então, a Márcia até já tinha falado, né? Então, se a gente tiver com isso fraco, a bexiga cai. Ou pensando nos esfíncteres, se a gente tiver com isso fraco, a gente pode não segurar o xixi. Se for pensar, a fisioterapia trabalha com exercícios, com algumas técnicas, exercícios, o movimento, a reabilitação muscular, eletroestimulação. Então, a gente tem algumas técnicas que reabilitam esses músculos, né, que fazem esses músculos voltarem a ter uma condição mais saudável. Então, quando a gente pensa em assoalho pélvico, se for pensar em fraqueza, em falta de função, a gente trabalha com exercícios para reabilitar esses músculos, para treinar esses músculos novamente. E pode prevenir? Exercícios que isso não chegue lá, porque está para reabilitar. Tem o antes, que é prevenir? Que seria o importantíssimo, assim, como é um assunto relativamente novo, né? A fisioterapia nessa área é uma das áreas mais recentes da fisioterapia. Então, a gente trabalha muito com o tratamento de quem já está com algum problema, mas... Um pouquinho antes, o que causa esses problemas? Tem alguns fatores de risco.
na mulher, que a gente está falando hoje, a idade. Então, quando ela entra na menopausa... É um fator de risco, gente. Fator de risco. E não tem como, né? Não tem como fugir desse. Então, esse é um que acontece. Por isso que eu perguntei da prevenção. Sim, verdade. Mas o que acontece quando a gente entra na menopausa? A gente tem uma queda hormonal, né? O estrógeno, que são hormônios importantes para a musculatura se manter forte. Então, assim como a pele do corpo vai ficando mais flácida, o assoalho pélvico, que é um músculo como qualquer outro músculo da coxa, do braço, ele também fica mais fraco. Então, um fator de risco é o envelhecimento. Outro fator de risco, e esse a gente pode colaborar para que não ocorra, é o sobrepeso e a obesidade. Então, se a gente for pensar que eu engordo, que eu fico pesada, todo esse peso vai ser, quando a gente está em pé, quem que segura tudo lá embaixo? Né? Então, tudo que a gente ganha de peso ao longo da vida, a gente vai sobrecarregando esse assoalho pélvico. Então, manter um peso ideal seria uma atitude preventiva para problemas de assoalho pélvico. Outro fator de risco nas mulheres é a paridade e partos. Então, assim, quanto mais vezes a mulher engravidou e quanto mais partos ela teve, maior a chance, porque só a gravidez, se a gente for pensar, o útero está crescendo, é um peso naquela bacia, né? naquela pelve. Então, esses músculos eles sofrem uma sobrecarga durante a gestação. Quanto mais vezes ela fica grávida, mais vezes ela vai sobrecarregar. E isso independente da via de parto, porque existe ainda aquela história, não, então vai ter incontinência quem tiver parto normal. É lógico que se o parto causa alguma lesão na hora da saída do bebê, então essa mulher com certeza vai ter mais chance. Mas se for um parto bem conduzido, uma mulher preparada, não necessariamente ela vai ter incontinência. Tá? E problemas neurológicos. Então, por exemplo, alguém que tem Parkinson, que teve um AVC, eles vão ter uma chance maior de desenvolver problemas urinários. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Não, nós que temos dúvidas. Mas tem mais um que são os atletas, porque a gente pensa que incontinência é só para idoso, né? E tem muitas jovens atletas com incontinência. Então, por exemplo, pessoas que fazem muita atividade com impacto. Saltam muito, correm muito, muitas vezes elas têm o abdômen muito forte, elas sobrecarregam muito esse assoalho pélvico e elas acabam desenvolvendo incontinência. Eu disse também que muito exercício nem sempre é bom, né? Não é bom, porque sempre diz que limite, aqui, né? Aqui realmente mais. O rosto enruga mais, né? Segura o busto, moderação sempre. E o que fazer para prevenir? Voltando à pergunta da Lídia. Isso. Então, se a gente for pensar, uma atleta, né, ela nunca vai imaginar que ela vai ter incontinência. Então, assim, a pessoa que trabalha o corpo, ela tem que trabalhar o corpo de uma maneira global. Né? Então, não adianta ela ter um abdômen muito forte, saltar, correr e esquecer do assoalho pélvico. Então, um pouco de o que você vê e o que você não vê, né? Exatamente. Porque ela só vai lembrar que o assoalho pélvico existe a partir do momento que ela perde urina. Quem nunca perdeu, não vai nem lembrar disso. Né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer, que eu tenho uma filha de 3 anos, eu já sou muito aberta com ela para essas coisas. Acho que a gente tem que começar a falar sobre isso. Né? Algumas culturas as pessoas falam mais sobre isso. É mais normal trabalhar. Quem faz yoga, por exemplo, tem exercícios que trabalham muito a contração dos esfíncteres, mas a gente fala muito pouco sobre isso. Então, eu acho que um ponto é esse. O outro, eu atendo muitas grávidas no meu consultório. E os ginecologistas, os obstetras que mandam as grávidas para lá, eles já estão fazendo um papel muito importante. Porque essa grávida, ela vai, independente se ela vai ter um parto normal ou cesárea, mas ela vai conhecer o corpo dela, ela vai adaptar o corpo dela a essas alterações que estão acontecendo durante a gestação e ela vai começar a prestar atenção no assoalho pélvico, a trabalhar, a ver como é que trabalha, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E como é que trabalha? Então, assim, só uma dúvida que você está falando, eu fico pensando, não sei se eu posso usar para preconceito, né? O preconceito, porque quando você fala em alguma coisa de pélvico, já lembra sexualidade. Sim. Certo? Então, olha, está fazendo exercícios e tal. Eles são para a saúde da mulher. Exatamente. Porque assim você pega muitas pessoas que têm um preconceito com essa questão da sexualidade e aí pode achar que isto está ligado. Não necessariamente. Não óbvio necessariamente. Que se articula, mas explica um pouco essa questão que saúde é essa? Que saúde é essa que independe
da palavra pélvico ligado para o sexo. Para o sexo. Principalmente pensando mais do que no... independe, desculpa, não se restringe a... Não se restringe Isso, não se restringe a. Então, acho que é importante. Não é porque eu vou fazer exercícios de assoalho pélvico que eu estou querendo melhorar minha performance. Exatamente. Né? Alguém vai comentar, falar muito isso, não, mas eu não preciso, eu não tenho mais vida sexual. Por que eu vou fazer isso? Né? E como a gente falou, ele está envolvido... Eu tenho vergonha de mexer com isso. Muita vergonha. Imagine, eu estou querendo fazer exercício para... Exatamente, nem conta para as amigas. Nem conta, né? Então a gente tem que pensar que independente dessa parte, que inclusive para mim isso faz parte da saúde, né? Então, uma das coisas que a gente trabalha também, uma das áreas é a sexualidade. Então não tem como você mexer na pelve e não pensar na sexualidade, mas a gente não está necessariamente trabalhando a pelve para melhorar a performance sexual. Então, a gente tem que pensar que a gente está prevenindo incontinência urinária, que é um problema grave, que acomete muitas pessoas no mundo todo e que muitas vezes as pessoas não falam por vergonha, elas não contam nem para o médico que tem incontinência, né? Então, você está num chá lá com as amigas, alguém vai falar, eu faço xixi na calça. Não é um assunto agradável, né? Então, muitas vezes para a família eles não falam. E acham que faz parte do envelhecimento. A gente tem contato com muitos pacientes que falam assim, olha, eu não procurei ajuda antes porque eu achei assim, eu estava envelhecendo, é normal eu perder urina, né? Fazer um pouquinho de xixi na calça. E não é. Perder urina não é normal nunca, em nenhuma idade. E sempre a gente vai ter um tratamento para oferecer, né? E que vai melhorar muito a qualidade de vida. Então, esse é um ponto fundamental. E até a questão dos órgãos pélvicos. Se a gente tem uma integridade dessa musculatura, a gente vai evitar de ter uma bexiga caída, de ter um prolapso de reto, incontinência fecal também, porque não é só incontinência urinária. Tem incontinência de gases, tem gente que não consegue controlar. Então, é super constrangedor. Então, quando a pessoa trabalha essa região e melhora essas condições, ela vai melhorar muito a qualidade de vida, independente da sexualidade. A fisioterapia, ela é antiga. Mas para muitas pessoas ela é nova. Então você vai no médico, você vai no ginecologista, vai no dentista. E agora está falando ir ao fisioterapeuta. Eu estou ficando curiosíssima para saber como. Então, vocês estão querendo uma aula prática. Mas dá até para explicar, sabia? O meu doutorado eu estou fazendo com mulheres idosas, entre aspas, que acho que as idosas hoje em dia estão tão poderosas, né? Mas assim, mulheres que estão participando de um programa de exercícios que eu estou promovendo para ver o que acontece com essas mulheres. E são 5 encontros, elas fazem os exercícios que eu vou propondo e é incrível como tem melhora, como tem resposta de todas as formas, né? Inclusive da sexualidade. Esse assunto brota muito, começa a trabalhar uma região que estava lá quietinha, ninguém queria nem falar, e quando elas se sentem à vontade num grupo, percebem que isso não vai ser visto com preconceito, com tabu, elas se abrem para falar e despertam algumas coisas muito interessantes. Então, vamos fazer uma prática, né? Lembra que eu falei que esses músculos eram vários? Tem uma parte desse grupo muscular que é muito importante, que é formada por 3 músculos e que a gente chama de elevador do ânus. É o mais forte, vamos dizer assim. E como o próprio nome diz, ele faz um levantamento do ânus. Ele vai do púbis até o cóccix, ele faz uma alça. Então, quando contrai, pensa na frente e na parte de trás da pelve, ele aproxima os esfíncteres e eleva os músculos. Então, ele ajuda a posicionar os órgãos no lugar e a fechar os esfíncteres. Então, diminui a barriga? Diminui. Ah. Não é que diminui, eles vão falar, vou fazer exercício pélvico, vou perder a barriga. Mas assim, não tem como, exatamente, não tem como, que é o que eu falo da gente trabalhar o corpo todo. Não tem como eu trabalhar essa região sem pensar na minha postura. Porque ele é o assoalho, né? É o assoalho. Então, e ele tem ligação com os músculos daqui da região abdominal anterior, com os músculos posteriores aqui das costas, que são aquela região estabilizadora, que o pessoal chama de core, que usa muito no Pilates, né? Então, quando a gente trabalha com assoalho pélvico, a gente acaba trabalhando esses músculos junto e a postura fica diferente. As mulheres que eu estou fazendo lá o doutorado, elas falam isso, falam, nossa, eu percebi que a minha barriga meu marido notou, né? Então é a postura que muda, e quando a gente muda a postura, a gente muda o olhar também, né? Então, uma série de coisas acontecem, e eu adoro essas coisas, você ficar falando isso, eu já começo... Você mexe no pélvis e seu sorriso aumenta. Melhora. Quieta para ela contar o que é para fazer. Então, primeira coisa, a gente tem que sentar corretamente, então vamos fazer juntas?
Então a gente está sentado, vocês sabem o nome desses dois ossinhos, ó, se balançar para lá e para cá. Isso, ó, aí é fisioterapeuta já. Então a gente tem que sentar em cima dos isquios para ter um apoio adequado, né? Então se eu sento assim, eu já estou com tudo relaxado, abdômen relaxado. Então isso é uma das coisas, a gente prestar atenção no dia a dia em como a gente senta, como a gente se posiciona. Então, tentem fazer isso e quem está em casa pode fazer junto, né? Então a gente vai fechar o ânus e levar para cima. Tá? Façam esse movimento e sintam, não sei se vocês conseguem perceber que esse assoalho ele sobe e desce. Vocês sentem isso? Subindo. Alguma coisa sobe e desce, não sei se é um assoalho. Que sobe e sobe, né? Mas aí, daí tem gente a que gente às vezes, tenta. A gente tenta. Mas não dá para sentir um movimento de elevar e relaxar? Dá pra né? E quando a gente faz isso, pensando só fazendo um pouquinho... pequeno parênteses, os homens que estiverem assistindo podem fazer também? Podem. Então podem. não é uma coisa para mulher, é também para qualquer pessoa que está assistindo. Isso. Tá eu tenho muitos pacientes homens, porque a gente então fala... a gente fala assim, qualquer pessoa pode fazer isso. Pode. Todo mundo senta, bota a perninha e agora começa. Homem também tem assoalho pélvico, só que também? eles têm um buraquinho a menos, é a única diferença. Tá bom. Então, sentado aqui, o que a gente vai fazer? Vai contrair o ânus, levar para cima. Junto com a contração do ânus, não sei se vocês percebem que dá vontade de como se puxasse um zíper, né? Pro abdômen entrar no lugar. O que não pode fazer é prender a respiração. Às vezes tem gente que contrai e a respiração. Sem respirar. Tem que ser uma coisa natural. Eu vou contrair e vou soltar. Às vezes, quando eu vou fazer a reabilitação em paciente primeira vez, tem incontinência urinária. Eu falo assim, mas é urinária, porque você está mandando eu contrair o ânus, né? Porque é um grupo muscular. E como eu falei, esse levantador do ânus, ele é o mais forte. Então, quando a gente faz essa contração de ânus, a gente acaba recrutando todos os músculos. Depois a gente consegue fazer exercícios mais variados, mas o básico é isso, é aprender a contrair no sentido de subir. Porque muitas vezes as pessoas fazem contração e expulsam. Aquela... fecha, mas faz uma força empurrando para fora. Isso é muito errado. Que é a força que se faz para defecar. Exatamente, exatamente. Então a gente não pode fazer essa força. Então o correto é contrair e trazer para cima, que é o movimento natural desse assoalho quando ele faz a contração. Tá? E daí quando relaxar, só relaxar, não empurrar para fora. Porque às vezes faz, contrai bonitinho, e daí faz para relaxar e empurra ele para fora. Não pode. Tá? E assim simples. É assim simples. Lógico que daí a gente pode trabalhar segurando mais tempo, contrai e solta, mexe a pelve, faz associada a movimentos posturais. Daí tem uma série de coisas. Eu ouvi uma coisa, queria conferir com você se era uma bobagem ou não. De que esse movimento de contração do esfíncter, em especial se você foca no movimento de fazer xixi, né? Para algumas mulheres, isto vai criando... Porque alguns médicos associam a fazer esse movimento quando você está urinando. Não pode. É isso que você ouviu que não pode. Então pode falar, explica você que você vai explicar melhor. Porque eles nem estão mais recomendando muito isso, mas antigamente eles falavam, quer exercitar esse músculo? Faz assim, na hora de fazer xixi, fica apertando, interrompendo o jato, né? A micção é um ato complexo. Então, assim, o cérebro manda lá os comandos, então enquanto a bexiga enche, ela tem que estar com a parede relaxada e a minha uretra, que é o esfíncter, tem que estar contraído. Então, eu sinto uma vontadezinha de ir ao banheiro. Primeiro a gente sente uma vontade, né? Mas eu não estou num lugar adequado, eu consigo segurar. E essa bexiga vai enchendo, vai entrando urina lá dentro. Chega uma hora que ela distende bastante, e essa distensão da parede da bexiga é que vai mandar informação para o cérebro, ó, não está mais dando, vamos para o banheiro. Enquanto isso, ó, por que tem que ter o esfíncter forte? Porque a gente tem que fechar a torneirinha lá embaixo. Na hora que eu acho um banheiro limpo, eu vou lá, eu sento e o meu cérebro manda alguns comandos de contração da bexiga e relaxamento do esfíncter. Isso acontece ao mesmo tempo. Então, enquanto eu estou segurando, aqui está contraído e aqui está relaxado. Na hora que eu vou ao banheiro, eu contraio a bexiga e relaxo o esfíncter. Isso é um ato complexo. Se chega lá no meio, a bexiga está tentando esvaziar e a uretra começa a fechar, tem uma confusão de comando, a bexiga não entende. Porque até uma das táticas que a gente usa para quem tem urgência miccional, tem gente que sente vontade de fazer xixi, tem que sair correndo, porque senão não dá tempo de chegar, né? Igual quando a gente põe a chave na porta, né? Tá apertado. E uma das táticas que a gente usa é mandar fazer essa contração. Porque quando eu contraio o meu esfíncter, eu mando um feedback para a bexiga avisando, ó, tá fechado aqui, a minha pressão tá grande, relaxa. E ela relaxa. Então, se no meio da micção eu vou lá e fico fechando, a minha bexiga não sabe se ela contrai ou se ela relaxa. E isso, a longo prazo, pode causar uma disfunção. Tem paciente que a gente trata que tem incoordenação vésico-esfincteriana.
que é justamente isso. A paciente não consegue urinar adequadamente, fica com resíduo de xixi na bexiga. Por quê? Porque na hora que vai fazer o xixi, ele contrai a bexiga, mas ele não consegue relaxar o esfíncter. E ela tem infecção. Daí tem infecção de repetição. E tudo isso a gente aprende num curso de fisioterapia. Não é legal? É misturado com uro, com gineco, mas o fisioterapeuta, ele tem que entender muito bem disso. Porque a gente, inclusive, pensando... Acho até interessante a gente falar, porque a incontinência tem alguns tipos, não sei se vocês conhecem. Tem a de esforço, então, que é essa da atleta que eu falei que pula, ou uma mais idosa que ela fala, quando eu dou uma tossida mais forte, ou espirro, sai. Então, essa é de esforço, é um problema no esfíncter, na musculatura. Quando ela tosse, ela faz pressão na barriga, essa pressão vem para a bexiga. Se o esfíncter é fraco, a torneirinha fala, precisa trocar a borrachinha da torneirinha, escapa. Então, essa é a incontinência de esforço. E tem uma outra incontinência, que é a incontinência de urgência. Tem a bexiga hiperativa, não sei se vocês já ouviram falar. Como eu já tinha falado antes, a bexiga na fase de enchimento ela tem que ficar relaxada e o esfíncter contraído. Quem tem bexiga hiperativa ou incontinência por urgência, essa bexiga, por algum problema, que pode ser neurológico, quando tem alguma causa neurológica ou não, né, que a gente chama de idiopática, não se sabe a causa, mas é um problema aí nessas conexões, essa bexiga ela fica fazendo contração, com volumes pequenos. E essas contrações, dependendo da amplitude, elas dão a vontade de ir ao banheiro. Então, essas pessoas que vão 10 vezes ao banheiro. Quer dizer, duas perguntinhas. Uma, existe bexiga, o que a gente chama de bexiga pequena e por isso a pessoa vai muito xixi? Ou, quando que a gente pode pensar que assim, há uma excessiva micção, né? Ótima essa pergunta. O que acontece? Ela fica com essa bexiga, por exemplo, a pessoa que fica indo toda hora, ela vai diminuindo a capacidade, porque é uma bexiga muito sensível, ela tem uma hipersensibilidade. Qualquer volume que vem nela, ela já dá vontade e eu vou no banheiro esvazio. Então ela tem uma capacidade, não é que ela é menor, mas ela tem uma capacidade menor de distensão. Então poderia fazer um exercício e isso melhoraria. Isso, a gente vai treinando, a gente trabalha muito com eletroestimulação nesses casos, que pode ser uma eletroestimulação vaginal ou na perna, porque a gente usa o nervo tibial, que tem a inserção na região sacral, que é onde tem o controle da medula. Então essa eletroestimulação ela faz uma neuromodulação. Esses nervos que estão fazendo essa bexiga contrair demais, eles vão ficando mais calminhos. E ao longo do tempo ela vai aumentando a capacidade. Junto com os exercícios, que igual eu falei para vocês, deu vontade, a gente faz uma micção programada. Então, o paciente está acostumado a ir de hora em hora. A gente fala, não, tenta no começo ficar 10 minutinhos a mais. E usa essa contração para tentar relaxar essa bexiga e dar tempo de chegar ao banheiro. Então, são uma série de recomendações que a gente faz. Então, tem sim essa bexiga com uma capacidade menor. E qual que era a segunda pergunta? E quando que a gente sabe que está fazendo xixi demais? Isso. Qual que é a frequência urinária diurna que a gente chama? O número de vezes, até 8 vezes por dia é normal. Mais do que isso, já é considerado uma frequência aumentada. E à noite, quem é jovem não deve acordar. E com o processo de envelhecimento, acordar uma vez ainda é considerado normal. Mais do que isso, a gente chama de noctúria. A gente foi feito para dormir a noite inteira, a gente não foi feito para ficar acordando e fazer xixi. Só que tudo também vai depender da ingesta de água, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu vou 10 vezes ao banheiro, e a gente faz um diário. E ela toma 4 litros de água. Eu falo, não, ainda bem que você faz, né? Então, a gente tem que analisar o quanto que ela toma de líquido e o quanto que ela elimina ao longo do dia. Eu tenho uma dúvida, não sei se para você e a Márcia, então uma palavrinha aqui. No processo educacional, tem umas frases que as mães falam o seguinte, vai sair de casa, vai no banheiro. Vai viajar, vai no banheiro. Né? Eu tenho uma mãe de 93 anos, que ontem vivi isso com ela, dizia assim, vou sair, vou ao banheiro. Eu disse, você quer ir ou porque vai sair? Essa coisa psicológica também interfere no orgânico? Me explica um pouco isso. Márcia, não sei se é a Márcia, vocês duas agora. Que interfere. Mas aí fica... Sempre é difícil você falar que uma coisa e a outra não são articuladas. Agora, será isso uma boa atitude? Que é outra coisa, né? Eu até vou pedir para você fazer uma resposta bem curtinha, porque a gente está quase terminando o nosso tempo e que tem a ver até com você, né? Porque também tem, né, a questão de fazer xixi das crianças nas escolas, né? Eu sou do tempo que criança faz xixi na hora do intervalo e ponto final, não quer saber, o que provocava situações muito desagradáveis que várias crianças faziam xixi na escola. Então, se
você puder dar uma palavrinha rapidinha mesmo, sobre como educar essa coisa. Tem a ver com isso. É tudo comportamental. É comportamental. Então, quando a gente vai... Isso são hábitos mesmo que a gente vai criando e que a gente tem que tomar cuidado, porque... É o que você falou, eu vou fazer xixi porque eu vou sair ou porque eu estou com vontade? E na escola, o fundamental é a criança ter vontade, até para desenvolver a autonomia. Ela fala, eu preciso fazer xixi. Ela perceber o corpo dela, não fazer xixi a hora que vai todo mundo. Sim. Como é que todo mundo vai ter vontade de fazer xixi às 10 da manhã? Né? Então, isso é uma coisa que... Pensando até em prevenção, que a gente falou lá no começo, da educação, que tem que começar a mudar. Tem pacientes que eu atendo crianças que têm problemas por conta disso e às vezes a gente trabalha junto com a escola para tentar mudar. Bom, nosso tempinho está chegando no fim. Uma palavrinha que você queira falar antes de a gente terminar? Ai, deixa eu pensar. Eu acho que para as pessoas começarem a prestar atenção nisso, né? Que não é normal perder urina, que qualquer alteração que a pessoa tiver, procure um profissional, pode ser um urologista, um ginecologista, um geriatra, as mães conversarem com os pediatras se tem alguma alternativa. Eu acho que é uma mensagem muito importante, porque tem muita gente que pode ajudar. Obrigada, Juliana. Foi um prazer tê-la conosco. Muito Foi um obrigada. prazer também. Obrigada. Aprendemos muito. Que bom.